Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar então que nós estamos em pé. Nós temos aqui o irmão Natanael pede oração de agradecimento por uma bênção recebida, né? Amém? Vamos orar também pela irmã Valdete, que está enferma, não pôde estar conosco. E vamos continuar orando pela irmã Ivone do Sombrio, né? Fechar nossos olhos por um momento. Aqui está ligado. É. Então é isso aí, então. Não, melhorado aqui, deixa eu ver. Aqui assim. Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada, ungida, que nós estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram cantados. Saber que Teu Espírito Santo, meu Senhor, habita no meio dos louvores. E como o Senhor se agrada, meu Deus, quando a Tua igreja se reúne. Amém, louvor, em ação de graça, em gratidão. Amém, para Te glorificar e exaltar o Teu nome. E adorar o Senhor na beleza da Sua santidade. Também nesse momento, os pedidos de oração que temos colocado aqui. Amém, que cada um deles, meu Deus, possa ser respondido. Amém, em glória por Cristo Jesus. E os nossos irmãos, nossas irmãs que estão enfermas nesse momento, que o anjo do Senhor possa visitá-las. Amém, trazendo cura, trazendo libertação, deixando com que possamos testificar, Senhor. Amém, que o Senhor é o Deus da cura, que o Senhor é Jeová, Rafá. O Senhor continua curando ainda o Teu povo. O Senhor tem enviado a Sua palavra e ela tem nos curado. Te peço também agora, Senhor, a Tua bênção na leitura da Sua palavra. Circuncida os meus lábios, Senhor, para falar a Sua palavra. Circuncida os ouvidos dos Teus filhos para ouvir e os seus corações para receber. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então abrir nossas Bíblias. Livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Vamos iniciar do primeiro verso. Ezequiel capítulo 9, versículo 1, diz assim: Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei com que aqueles que têm cobranças sobre a cidade se aproximem cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão, e um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze, e a glória do Deus de Israel se elevou de cima do querubim sobre o qual estava, até a soleira da casa, e ele clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio.
E aos outros disse ele, ao meu ouvir, ide após ele, através da cidade, e feri, não poupe os vossos olhos, nem tendes pena. Matai totalmente, velhos, jovens, donzelas, crianças pequenas e mulheres. Mas não chegue perto de nenhum homem, sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estava diante da casa. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui outra vez no tabernáculo, né? Amém. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo bem confortado aí, né? Amém. Eu na verdade, eu já tinha meditado esse assunto que eu vou falar hoje para os irmãos. Era para mim ter falado já uns 3 domingos atrás, mas acontece que num dos domingos que eu estava para falar esse assunto aqui, eu tinha viajado para Itajaí e acabei ficando para o outro dia no domingo, que teve um batismo pela manhã. E depois do batismo, os irmãos nos convenceram a ficar para o almoço e eu acabei saindo muito tarde de Itajaí. Aí eu pensei que eu ia me atrasar e também ia chegar um pouco cansado. Na ocasião eu liguei para o irmão Marino. O Marino veio e tirou a escala naquela ocasião, e o culto foi uma bênção, fomos muito abençoados com a pregação, amém, que o irmão Marino nos trouxe naquele domingo. Eu acredito que daí no próximo domingo foi o culto de ceia e Páscoa, combinou certinho a ceia e a Páscoa, e eu tinha algo no meu coração que eu queria falar para os irmãos, que eu falei, eu acho um pouco sobre ressurreição, por um outro ângulo, né? Mas falei um pouquinho sobre ressurreição. Então, foi deixando o tema de lado. No domingo passado, nós tivemos aqui um culto muito bom, abençoado, né? Eu sei que o culto se estendeu um pouquinho mais do horário, mas não tem problema, né, irmãos? Era um culto especial, tínhamos bastante irmãos que estavam nos visitando de fora, e a pregação que o irmão Felipe pregou aqui para nós foi muito edificante, né? Eu acredito que a parte sobre inspiração, cada um, eu sei que é difícil captarmos toda a pregação, mas cada um consegue captar aquela parte que lhe cabe, né? Eu sei que os irmãos, ouvindo a mensagem aqui, inspiração, e eu até, em cima da mensagem que o irmão Felipe pregou, Deus me inspirou em algumas coisas, e até nós demos um ponto de partida aqui na quarta-feira, falando para os irmãos sobre a necessidade que o povo tem de receber o Espírito Santo, né? Então, quando eu me referi para os irmãos à necessidade que o povo tem de receber o Espírito Santo, eu não estou me referindo a receber dom de língua, né? Não estou mandando ninguém buscar dom de língua. Não estou dizendo que os irmãos façam daquela maneira que nós éramos ensinados no sistema pentecostal, né? Glória, 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 aleluia, aleluia, até dobrar a língua, não é isso? Quando nós falamos em receber o Espírito Santo, é receber a vida dessa mensagem em nós. Amém? Receber a vida da palavra em nós. Colocar a vida em ordem, como eu li na quarta-feira aqui, coloca-se a vida em ordem. E se os irmãos querem escritura para isso, nós temos escritura, né? Amém? Antes de o fogo descer ali para queimar o holocausto, primeiro Elias teve que colocar todas as pedras em ordem, né? E o profeta, então, eu li para os irmãos na mensagem de conferência com Deus, quando o profeta diz, coloque a tua vida em ordem, né? Coloca todas as coisas no lugar, então venha e tenha uma conferência com Deus, né? Então, a obediência completa à palavra nos dá direito ao sinal. Mas isso falamos na quarta-feira. Possivelmente, se Deus assim o permitir, quarta-feira que vem a gente talvez
vamos dar uma continuação um pouquinho mais nesse assunto. Mas eu quero nessa noite aqui encerrar o assunto da festa das trombetas, e hoje eu realmente vou encerrar, eu vou parar por aqui. Eu quero encerrar aqui respondendo uma pergunta de uma pessoa que me fez lá no YouTube, na pregação. A pessoa fez duas perguntas, né? Uma das perguntas é quem é o anjo de Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E a outra pergunta é se esse anjo ele é celestial ou se ele é um homem, né? Então são essas duas perguntas. E eu vou responder, conforme eu vou pregando aqui, eu vou responder as perguntas na medida do possível, né? Até onde eu alcanço, né? Se eu chegar em uma certa altura aqui que eu não souber, eu vou dizer que eu não sei, né? Então eu quero ler algumas escrituras com os irmãos, eu quero que os irmãos captem o que eu quero falar aqui nessa noite. Não tenham pressa, não fiquem ansiosos para saírem da igreja e para casa, que às vezes você sai daqui e acaba dormindo só depois da meia-noite. Então, vamos aproveitar esse momento aqui, né, irmãos? Amém. Eu só quero ler aqui algumas escrituras aqui, amém, que para nós darmos o ponto de partida. Bom, eu tenho ensinado para os irmãos aqui, os irmãos que lêem a mensagem já conhecem isso também. Nós já sabemos que o capítulo 6 de Apocalipse, o versículo 12 em diante, a abertura do 6º selo, e eu não quero que os irmãos esqueçam mais disso, a abertura do 6º selo, isso aqui refere-se ao período da grande tribulação. Vocês sabem disso, né? Todos aqui sabem, os que sabem, levanta a mão. Então, os que não sabiam, estão sabendo agora, o 6º selo é o período da grande tribulação. Amém? Deus abençoe nosso irmão que está conosco de novo, irmão Júlio, né? Sinta-se à vontade, tá, irmão Júlio? Amém? Amém. Diz assim: e vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto. Aí eu creio que essa passagem que nós falamos no culto de ceia, né? Tá, eu lembrei. O culto de ceia eu li essa escritura e mostrei para os irmãos quando é que acontecia esse terremoto. Aí falamos sobre ressurreição. Então, e vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou-se preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram, e sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos temporões, quando ela é abalada por um forte vento. E o céu partiu como um rolo quando é enrolado junto, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar, e os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e homens poderosos, e cada servo e cada homem livre esconderam-se nas covas e nas rochas das montanhas, e dizia às montanhas, às rochas: caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem será capaz de ficar em pé? Então eu sempre digo para os irmãos assim, que se as pessoas pensam que hoje está difícil, é um tempo que com toda a situação ainda estamos bem, né? Se as pessoas pensam que a coisa está difícil, espera até quando chegar o período da tribulação, né? Graças a Deus que a noiva de Jesus Cristo nesse período não está na terra. Amém. Graças a Deus que a promessa para nós, nesse período, já temos subido no arrebatamento. Amém? Então, não espere isso. Não queira participar disso. Amém? Esteja preparado. Amém? Para subir no arrebatamento. Então, por que eu li essa escritura aqui? As perguntas que as pessoas fazem, né? Quando é que os judeus são selados? É uma das perguntas que as pessoas sempre fazem. Quando é que eles são selados? E esse tem sido um grande motivo de discussão. Aí, quando é que eles são selados? Em que período os judeus são selados? Né? Então,
aqui na escritura que eu li, Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 16, fala do período da tribulação, e quando encerra Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e 16, o período da tribulação, logo nós entramos no capítulo 7 de Apocalipse. Eu já disse para os irmãos, eu vou repassar aqui para chegar nas perguntas ali. Quando termina aqui, então, que é vindo o dia da sua ira, nós temos a entrada do capítulo 7, que diz assim: depois dessas coisas, vi 4 anjos de em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o capítulo 7. O capítulo 7 é uma continuação do capítulo 6 e versículo 12 e 16. Então, quando acaba, encerra o período da tribulação, essa frase ela está bem clara, né? Depois dessas coisas. Quais coisas? Depois do período da tribulação. Eu creio que essa parte ficou bem claro para todos nós, né, irmãos? Eu creio que para os irmãos aqui, os irmãos também que nos assistem pela internet, eu creio que essa parte que foi questão de debate, discussão por muito tempo, eu creio que agora tem ficado claro para nós, né? Depois dessas coisas. Quais coisas? Depois do período da tribulação, capítulo 7. Então, em que período que os judeus são selados com o Espírito Santo? Depois do período da tribulação. Amém? Vamos ver um pouquinho sobre isso. O profeta fala aqui no 7º selo. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Olha o que o profeta fala aqui no 7º selo. Sétimo selo, no parágrafo 127. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. 127. O profeta disse assim: leiamos agora, ouça com bastante atenção agora. Agora eu quero que vocês leiam comigo, se puder, porque eu vou me referir a isso novamente. O capítulo 7 agora fica entre o 6º e o 7º selo. Agora o profeta, aqui no 7º selo, no parágrafo 127, ele está falando a respeito do capítulo 7 aqui que eu li, que é o selamento de 144 mil, e ele diz, esse capítulo 7, ele fica entre o 6º e o 7º selo. Os irmãos podem me responder para mim aí, os irmãos que estão entendendo, que estão captando, o que é o 7º selo? O 7º selo é sua vinda, né? Qual? Essa grande vinda, né? Que está dividida em 3 partes, primeira, segunda e terceira. Então, o 7º selo tanto se refere-se à segunda vinda, quando o 7º selo se refere também-se à terceira vinda. Neste caso aqui, pela ordem das Escrituras, está se referindo-se à terceira vinda. Deixa eu só mostrar para os irmãos aqui, deixa eu ver se eu... Dá uma ajudinha aqui, Lucas, senão meu microfone sai fora aqui. Bota aqui para mim, por favor, aqui. Quero só mostrar para os irmãos no quadro aqui. Isso. Aí tá bom. Bem aí tá bem bom. Uhum. Amém. Deixa eu apagar aqui. Amém. Aleluia. Então o que o profeta está nos ensinando aqui nesta parte, o capítulo 7? Eu vou tentar colocar de uma forma aqui para os irmãos conseguir compreender. Vou colocar assim. Vamos dividir aqui em 3 partes. Então, a primeira parte aqui, eu vou me referir a essa parte como o 6º selo. O que é o 6º selo? Tribulação, né? Vamos deixar aqui marcado para os irmãos saberem. Tribulação.
Então, o sexto selo é a tribulação. Logo, nós temos o sétimo selo. O que é o sétimo selo? O sétimo selo é a vinda, né? Nesse caso aqui, a terceira vinda. Então, nós temos aqui o sexto selo e o sétimo selo é a tribulação, terceira vinda. Aí eu li para os irmãos aqui no sétimo selo, no parágrafo 127, que ele diz que entre o sexto selo e o sétimo selo, nós temos Apocalipse, capítulo 7. O que acontece nesse capítulo 7 aqui? No capítulo 7 nós temos o selamento dos 144 mil. Então aqui acontece o selamento deles. Dos 144 mil judeus. Então, acho que com essa gravura aqui fica bem fácil de compreender o que eu li, né? Nós temos aqui o sexto selo, período da grande tribulação, e depois dessas coisas olhei e vi. Apocalipse capítulo 7, aqui os 4 anjos retendo os 4 ventos, e logo depois então de Apocalipse capítulo 7, nós temos o capítulo 8 de Apocalipse, que é o sétimo selo, que é a sua vinda. Conseguiram compreender, irmãos? Amém? Amém? Então deixa eu só confirmar isso em outras mensagens, para não ficar só nas minhas palavras. Na mensagem A Festa das Trombetas, no parágrafo 267, o profeta diz assim, ele vai citar a mesma coisa que ele citou aqui no sétimo selo. Ele diz assim, vocês se lembram, entre o sexto, o quinto selo e o sexto selo, reticências, entre o sexto selo e o sétimo selo, havia um chamado aos 144 mil para fora. Então, que na festa de trombeta o profeta confirma de novo, que entre o período da tribulação e entre a terceira vinda, nós temos o selamento dos 144 mil. Amém? Vamos lá, só estou repassando essa parte aqui para nós entrarmos no assunto que eu quero. Deixa eu ler outros parágrafos aqui só para confirmar. Também na mensagem Apocalipse capítulo 4, primeira parte, no parágrafo 53, o profeta diz assim, agora encontramos que Apocalipse está montado em 3 partes. A primeira são os primeiros 3 capítulos, pertence à igreja, a mensagem, o anjo, aos anjos da igreja. Então ela desaparece bem ali, no terceiro capítulo, e não aparece novamente até o capítulo 19. No capítulo 19, ela retorna. Entre esse tempo, Deus está tratando com os judeus. Então, dali em diante, está entre a vinda da grande cidade de Jerusalém e o selamento do povo de Israel. Assim por diante, no tempo do fim. Então, o que o profeta está mostrando? Que o selamento do povo de Israel, ele acontece... Cadê meu giz? Depois da tribulação. Deixa eu colocar uma gravura diferente, só para os irmãos verem como que seria mais ou menos. Vamos lá. Só para vocês compreenderem. Então nós temos aqui, vou colocar mais estreito para eu ter espaço aqui para colocar todo o processo aqui. Nós temos aqui o profeta falando que os primeiros 3 capítulos refere-se a 7 eras. É isso? Amém? Então aqui está o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós temos a 7 eras da igreja, que é o período que a igreja passou. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Período da 7 eras. Nós temos o capítulo 4, que é o período do arrebatamento. E se vocês querem saber em que período nós estamos nas Escrituras, nós estamos no período do capítulo 4, porque no capítulo 4 é quando vem a voz, a chamada que diz subcar. Então está chamando
para que a noiva suba no arrebatamento. Então aqui, esse é o período, o capítulo 4. Capítulo 4 é o período do rapto, né? Tá assim, rapto. Esse é o período. Bom, nesse período do rapto, encerra-se o capítulo 3, a igreja preparada, ela sobe para a glória, o arrebatamento. Aqui ela faz sua subida. E ela passou todo esse período aqui. Quando chega aqui, então, já em outros ensinamentos, coloquei para os irmãos: o Senhor desce do céu com alarido, preparando a noiva, voz de arcanjo na ressurreição dos mortos. Então vem a subida, o rapto da igreja. Quando a igreja é raptada, entra o período na terra, o período da tribulação. Aí o profeta diz: a igreja sobe no capítulo 3 e não vê mais ela aparecer de novo, a não ser novamente no capítulo 19, quando ela retorna com Cristo, para o período, esse período aqui que nós chamamos o período da terceira vinda. E o período da terceira vinda, os irmãos sabem, irmãos, nós temos já estudado, passado algumas coisas, acontece tanta coisa dentro daquele período, e é um período curto. É um período curto, mas com uma quantidade grande de acontecimento que acontece no período da terceira vinda. Por exemplo, assim, às vezes algumas pessoas falando a respeito do arrebatamento, esperando Jesus voltar, alguma coisa assim, a igreja ser raptada, e as pessoas às vezes descansam um pouquinho, eles ficam um pouquinho acomodados, porque eles pensam assim: falta muita coisa para se cumprir. Na verdade, não falta muita coisa para se cumprir. Na verdade, o último sinal que Deus tinha que dar para a sua noiva, Ele já deu. O último sinal da noiva, Deus nos enviou um profeta. Esse é o último sinal da noiva. Não haverá outro. Esse é o último sinal. Qualquer outro sinal que aconteça, que está acontecendo no mundo, é um sinal para o mundo, para Sodoma. Não é para nós. O sinal nosso já foi dado. Deus se manifestou através de um profeta, como foi para Abraão. Antes de ele receber o filho da promessa, ele recebe Elohim, Deus, através de um homem, ali revelando para ele os segredos, os seus mistérios, como aconteceu conosco. Mas mesmo que se houvesse quantidades enormes de escritura para se cumprir, irmão, Deus não precisa de muito tempo para trabalhar muito. Eu não lembro quantos o profeta disse, mas tem uma quantidade enorme de promessas de escritura que foram cumpridas só no dia da crucificação. Não sei se alguém leu aí a quantidade de escritura que se cumpriu naquele dia. Alguém me citou uma quantidade, mas eu me esqueci. O profeta disse que foi uma quantidade. Lê lá para você ver. Quantidade de salmos que se cumpre num dia só. E outra coisa, quando Deus fala a respeito do selamento dos 144 mil, o Senhor diz assim, veja que maravilha que Ele fez, onde se ouviu dizer que num dia só Deus salva toda uma nação. Nós aqui, como evangelizando, você leva 1 ano para ganhar uma alma para Jesus, às vezes. Mas quando Deus quer, irmão, Deus num dia só vai salvar toda a nação dos 144 mil. Então Deus não precisa de muito tempo, muito espaço. Deus em pouco faz muito. Então, amém, vamos estar atento, vamos estar atento, preparado, que essas coisas acontecem rápido. Eu falei no culto para os irmãos ontem ali na Matias Velho, eu digo, olha, irmãos, temos que estar prevenido que daqui um pouquinho, daqui um dia desses, o rapto se tornará história, estará no passado. Hoje está aqui como uma profecia. Haverá um rapto, acontecerá um rapto, a igreja subirá no rapto. Profecia. Logo, um dia desses, temos que encarar os fatos. Um dia desses, o que hoje é profecia,
vai passar e virar história. Olha, irmãos, lembra do rapto, aquela profecia? Pois é, aquele rapto que era uma profecia, já ficou no passado. Hoje já faz parte da história. Amém? Então a igreja sobe no rapto aqui nesse período, capítulo 4. Na tribulação é o tempo de angústia. Eu vou ler aqui para os irmãos alguma coisa sobre o tempo de angústia. Tempo de angústia, o período da tribulação. Amém. Depois a noiva fica esses 3 anos e meio, porque o período de tribulação dura apenas 3 anos e meio. A última parte das 70 semanas de Daniel. É o período que ela dura. Não dura mais do que isso. Quando termina esse período de 3 anos e meio, que Moisés e Elias são mortos, são arrebatados ao céu, então a noiva de Jesus Cristo, ela retorna. Ela retorna de novo. Aqui é o capítulo 19 de Apocalipse. Ela está retornando. Então, quando ela está retornando, é esse parágrafo aqui que eu li para os irmãos. É isso aqui que o profeta está falando aqui, ó. A gente lê a mensagem é uma coisa e quando a gente vê a gravura a gente compreende melhor, não compreende? Olha o que ele diz. Agora encontramos que Apocalipse está montado em 3 partes. A primeira são os 3 primeiros capítulos. Pertence à igreja, a mensagem, o anjo, aos anjos da igreja, os mensageiros, né? Então ela desaparece bem ali no capítulo 3, quando ela sobe, e não aparece até o capítulo 19. Capítulo 19, o período da terceira vinda. Ela retorna entre esse tempo. Deus está tratando com os judeus, então, dali em diante, está entre a vinda da grande cidade, já lá o milênio, e o selamento dos 144 mil. Então, não se esqueçam, eu estou repetindo isso já umas quantas vezes para vocês não se esquecerem. O selamento é aqui. Aqui acontece o selamento, o selo dos 144 mil judeus. É aqui que acontece. Temos diversas mensagens, diversas escrituras. O que nós estamos lendo aqui eu creio que é o suficiente, mas só para ficar bem claro, quer ver? Na mensagem também, pondo-nos ao lado de Jesus, no parágrafo 55, o profeta diz assim. Eu gosto de ler, irmãos, para não ficar nas minhas palavras, né? Os irmãos ficar firmados no que o mensageiro disse. O profeta diz assim. Agora, o que eu penso que seria isso, irmãos? Aquilo é como a igreja aqui. Agora, o meu ministério tem a minha melhor maneira de pensar. 4 coisas que podem serem feitas e pode acontecer de não ser 4. Mas esta é a única perspectiva em que posso pensar. Se aquele que falou comigo lá embaixo no rio, se isso é tudo que foi deixado para a igreja gentílica, que vemos em Apocalipse 1, 2 e 3 capítulos para a igreja sobe no capítulo 4, agora o profeta aqui se refere ao capítulo 4, como eu falei para os irmãos, mensagem pontos ao lado de Jesus, sobe no capítulo 4, ela não retorna mais até o capítulo 19. E o profeta diz, e isto é após o período da tribulação, quando os judeus são chamados, está aqui claramente. Então, se alguém pensava que os judeus são selados na tribulação, está errado, não é nesse período que eles são selados, eles são selados depois da tribulação, quando a igreja regressa, capítulo 19. Amém? Está ficando claro aí para vocês? Tá? Isso aqui é repassar, né, irmãos? Porque nós já falamos disso já umas quantas vezes. É que eu quero chegar num ponto aqui, eu tenho que passar por aqui para me chegar onde eu quero chegar. Amém. Vamos com calma, não vamos ter pressa, né? Sexto selo, deixa eu ler aqui também o sexto selo. Essa parte do sexto selo aqui, irmãos, é bem importante. Preste bem atenção aqui na leitura, irmãos. Isso aqui é bom. O profeta vai ler aqui a escritura de Daniel, capítulo 12. Bom, os irmãos sabem que o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Quem é que sabe disso? Amém. O livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento.
Da mesma maneira que Deus trata com a noiva gentia no Apocalipse do Novo Testamento, é a mesma maneira que Deus trata com a igreja judia no livro de Daniel. Então Deus sempre está se referindo ao seu povo, ao povo de Daniel. Amém? Lembra que Daniel se preocupou, já estava completando 68 anos que ele estava cativo. Ele pegou a Bíblia para ler, as Escrituras, e quando ele viu que faltava 2 anos, ele se preocupou. E quando ele, meu Deus do céu, o profeta diz que quando completar 70 anos nós sairíamos do cativo. Já são 68 anos. O Daniel não colocou as pernas para cima, o que tiver que vai acontecer, vai acontecer. Se eu sou um eleito, eu saio, se não for, não sai. Não, irmãos, Daniel foi buscar a presença de Deus. Amém. Ele se preocupou. Aleluia. Então não é pensar que vai dar o rápido, se eu tiver que subir eu subo, se não tiver. Não é assim que o eleito pensa. Amém. Não é assim. O eleito aqui que vai subir no arrebatamento, ele está na mesma expectativa que Daniel. Meu Deus, está pertinho. Comecemos a ler as escrituras, a mensagem. Meu Deus, olha os acontecimentos. No nosso caso não tem dia nem hora, não tem um tempo. Mas tem acontecimentos. Tem intermitente luz vermelha que anuncia o sinal da sua vinda. Eu não estou vendo o trem, mas estou vendo que tem um farol forte lá apontando. E eu sei que aquele farol indica que o trem está chegando. Eu tenho que me despertar. Então por que eu estou aqui falando para vocês, mostrando esta hora, esse tempo? É o despertamento, irmão, está na hora de nós sair. Daniel ora, fica 21 dias na presença de Deus. Depois de 21 dias o anjo vem trazer a resposta. E ali então Deus começa a desvendar todo o mistério do que Deus faria com o povo judeu, desde a saída até o selamento dos 144 mil. Amém. Todo o processo do povo judeu, então, é revelado no livro do profeta Daniel. Quando chega aqui no capítulo 12, irmãos, captem isso, não se esqueçam mais disso. O capítulo 12 de Daniel é como se fosse o 7º selo para os judeus. Amém. É o 7º selo deles. Vamos ler como é que diz aqui? Amém, Jesus. Eu gosto disso. Eu vou ler primeiro a citação do profeta, depois ele vai ler a escritura, nós vamos ler com ele aqui. Diz assim, agora Daniel capítulo 12. Se tivéssemos tempo, poderíamos ler em Daniel capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, melhor dizendo. Daniel disse, todos aqueles que fossem achados escritos no livro seriam livrados. Então aqui já tira a tese também que eles morrem, viu? Amém? Todos aqueles que fossem achados escritos no livro será livrado. Agora lembre-se, Daniel está agora falando deste período. Quando essas coisas há de acontecer, quando Israel há de ser livrado, quando é o fim da 70ª semana. A semana de Daniel termina aqui, Esse período de 3 anos e meio é a última metade da 70ª semana de Daniel. Então o profeta está falando que acaba aqui, Quando é que ele é livrado? No final da 70ª semana de Daniel, quando completa os seus 70 anos. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No final da 70ª semana dele. E quando eles hão de ser livrados? Agora veja. Vamos a Daniel capítulo 12, aqui só por um minuto. E naquele tempo Miguel se levantará, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Veja, esses são judeus, diz o profeta. Haverá angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Angústia, período da tribulação. Amém? O profeta para e faz o comentário. Agora compare exatamente o que Jesus disse em São Mateus 24. Haverá um tempo de angústia
qual nunca houve desde que houve nação. Veja, sexto selo. Isso aqui é o profeta falando, irmãos. Só dar aqui, ó, no parágrafo 277 em diante, na página 394. O profeta está dizendo aqui claramente. Agora compare exatamente o que Jesus disse, Mateus 24, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Veja, o sexto selo. Veja, é a mesma coisa, é um tempo de angústia. Tempo de juízo para os gentios e o tempo da angústia de Jacó. Amém? Angústia de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Tem outros assuntos que a gente poderia entrar sobre o Jacó, quando é que ele teve a angústia dele. Quando é que foi a angústia de Jacó? Alguém sabe me dizer aí? Hã? Não chega a ser bem. Alguém fala por revelação para mim, por favor, a angústia de Jacó? A angústia de Jacó foi no vale de Jaboque, né? Verdade. Lá foi angústia quando ele lutou com o anjo. Amém, Jesus? Depois passa a angústia de Jacó. Quem é que vem depois? Aí vem José, né? Amém? Mas isso é um tema para outro dia, tá? Vamos lá. Aleluia. O profeta diz que é a mesma coisa. A mesma tribulação dos gentios ao mesmo tempo de angústia deles. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo teu povo. Agora, nessa 70ª, última parte do 7º ano. Livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E a gente sabe que esses aqui são os 144 mil. Os predestinados, veja, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, livrar-se-ão naquele tempo. E muitos daqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, eterno e desprezo. Agora, então, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor dos firmamentos, e os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Aí o profeta agora começa a comentar. Isto então continua dizendo Daniel, para fechar o livro, porque ele estaria repousando no que lhe coubesse até aquele tempo. Agora veja, não faz diferença se você viver ou morrer, de uma forma ou de outra, você vai sair, está vendo? Não. Isto morrer não é nada para o cristão, de qualquer modo. Ele não morre, está vendo? Agora Daniel disse que todo aquele que fosse encontrado escrito no livro seria livrado. Aqui Deus está para livrar seu segundo filho, Israel, depois da tribulação. Sabe que esse segundo filho que está se referindo aqui são os 144 mil. Amém? Está dizendo que Deus o livraria. Todos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida seriam livrados, aqui segundo a profecia de Daniel, depois do período da tribulação. Amém? Ó, ficou clara essa parte aqui? Amém. Acho que não precisamos mais voltar aqui, né? Que é depois, né? É bom repetir que sempre tem alguém novo que assiste pela internet e pode não ter visto as mensagens. Agora aqui a pergunta, irmãos. Deixa eu só ler mais um parágrafo aqui, eu quero chegar aqui na pergunta aqui. No livro das Eras, aqui também, na página 23, no finalzinho da página 23 e o 24, o profeta está falando aqui a respeito desse tempo de angústia. Ele diz assim, ó, esta é a história da revelação de Zacarias 12, 9 e 14. Zacarias profetizou isso há cerca de 2.500 anos atrás. Está para acontecer, ouça. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Não sabe que isso aqui é o Amargedon. E sobre a casa de Davi, sobre os seus habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem traspassaram. Agora, quando o evangelho volta aos judeus, quando os dias do gentio tiverem terminado, o evangelho está pronto para voltar aos judeus.
E se eu pudesse apenas lhe dizer algo que está para acontecer bem nesse nosso dia, esta grande coisa que está para acontecer conduzirá para Apocalipse 11 e apanhará aquelas duas testemunhas. E aqueles dois profetas, Moisés e Elias, levando o evangelho de volta aos judeus. Estamos prontos para isso, tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram a mensagem para os gentios, da mesma forma os gentios a levarão exatamente de volta aos judeus, e o arrebatamento virá. E o profeta diz: agora recordem o que lemos em Apocalipse e Zacarias, ambos vêm logo após a tribulação. Bom, temos aqui 4 testemunhas, 4 mensagens do profeta afirmando junto com as escrituras que o selamento é depois do período de tribulação. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Deixa eu perguntar para vocês. O que é um selo? Alguém sabe me responder? O que é o selo? Hã? Hã? Uma marca, um sinal, um indicativo que uma passagem foi comprada, que o preço foi pago. Amém? Deixa eu ler aqui na escritura aqui sobre o selo bem claro, para vocês não se esquecerem mais. E na quarta-feira nós vamos retornar aqui nessa parte. Paulo disse assim: em quem também vós estáis confiantes, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Graças a Deus. E também, no capítulo 4, versículo 30, Paulo diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual está selado, para quando? Até a primeira decepção? Até o pastor falar mal de mim? Até eu ficar bravo com os irmãos embora da igreja? Até o próximo culto? Até o dia da redenção. Amém. Não se rompe um selo. Amém. Selado uma vez, selado para sempre. Era onde tinha a grande briga e discussão dos teólogos contra o irmão Brana, que não cria em segurança eterna. O irmão Brana disse, selado uma vez, selado para sempre. Amém? Então o que é o selo? O selo é o Espírito Santo. Vocês criam assim? Amém. E o que foi que selou a noiva? Bom, o que selou a noiva de Jesus Cristo foi quando Deus revelou completamente a sua palavra através da abertura dos 7 selos. Quando Deus revelou a abertura dos 7 selos para nós, eu li num culto aqui passado para os irmãos em uma outra ocasião, vocês vão lembrar disso, na mensagem desespero, o profeta disse assim, agora que o Espírito Santo tem vindo de uma forma completa. Então, quando a Bíblia é revelada completamente através dos selos, o Espírito Santo veio completamente para nós. Amém. E aí, olha só o que acontece. Os irmãos vão entender porque eu estou passando por aqui. Amém. Irmãos, tudo é importante, viu? Amém? Amém? 7º selo. Olha o que o profeta diz aqui. Vamos ver se eu estou no parágrafo certo aqui. Aleluia. O 7º selo, no 7º selo se abriu todos os selos, né? Antes de eu ler o 7º selo, deixa eu só ler aqui a brecha. A brecha 69. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Olha o que o profeta diz aqui agora sobre estar selado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só dizer uma coisa para os irmãos aqui. Irmãos, sabe como é que deveria ser a tua busca pelo Espírito Santo? A tua busca pelo Espírito Santo, se tu tivesse que te basear em alguém das Escrituras, se tivesse que tomar alguém como modelo das Escrituras, sabe quem tem que tomar nas Escrituras como modelo? Tu tem que tomar Jacó como modelo. Irmão, o Jacó, claro, não vou mandar ninguém trapacear para receber o Espírito Santo, né? Mas naquela forma figurativa, o Jacó chegou a trapacear para ter a primogenitura. Porque a primogenitura era um tipo do Espírito Santo. Ele fez tudo o que pôde. Ele sabia que isso era o mais importante. Perguntei para os irmãos do culto lá em Alvorada na sexta-feira, irmãos, o que é o mais importante? Irmão, o mais importante é tu ser selado com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o indicativo que o preço foi pago por ti. O Espírito Santo é a passagem comprada para a tua saída daqui.
Amém, Jesus? Aleluia. Esse é o indicativo. Aí o profeta fala assim para nós, falando sobre os selos, ele diz assim, ó: então ela é selada para o seu destino eterno. Não há nada que possa jamais abrir esse selo. A Bíblia, você está anotando suas escrituras? Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçai o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da vossa redenção. Guarde essa palavra, redenção. Veja, até o dia em que o livro da redenção tenha sido revelado. Estão pegando aí? E o Redentor venha para requerer a sua possessão. Nada pode fazer isso, está vendo? Não entristeçais, fique, faça as coisas que agradam a Deus, porque o livro está selado agora e você está selado. Então nós estamos selados com esse livro. Amém? Aleluia. A noiva de Jesus Cristo, ela é selada junto com esses 7 selos. Amém? Aleluia. Aqui está o nosso selo. O Espírito Santo, ele próprio é um selo. Vocês estão felizes? Amém. Aleluia. A pergunta que fizeram, uma das perguntas que fizeram, seria essa, né? E os judeus, quem é que sela eles? Sempre essa pergunta sai. Aí nós temos aqui um outro dilema aqui, que eu quero ler para os irmãos aqui, na festa das trombetas ainda. Então, nós vamos ver aqui, como é que esses judeus são selados. O profeta disse assim, olha o selo dos judeus, como é que vem. No 155 da mensagem à festa das trombetas, o profeta disse assim, ó, deixa eu ver se eu estou lugar certo aqui. Olha o que o profeta diz. Agora observe, exatamente a continuidade das escrituras, exatamente. A mesma. Sob a 7ª trombeta é para Israel o mesmo que o 7º selo foi para a igreja. Então, eu já falei isso aí, mas só para nós voltarmos aqui. O que o 7º selo é para a igreja? O 7º selo é a sua vinda. Amém. A sua vinda e a ida da igreja. Amém. É todo o processo do rapto. Amém. Isso é 7º selo. Amém. Aí, quando se refere aos judeus, a 7ª trombeta para eles é o mesmo que o 7º selo foi para nós. Irmão, o 7º selo é que sela a noiva gentia para ser raptada. Se os selos não fossem abertos, você nunca teria recebido o Espírito Santo para esse dia. Deixa eu dar uma paradinha que eu tenho que explicar isso aqui para os irmãos. Não pode ficar no ar isso. Vamos lá. Aí você diz assim, e os irmãos das eras passadas? Como que eles estarão no arrebatamento? Irmãos, os irmãos das eras passadas, sobre justificação, sobre santificação, sobre a restauração dos dons, eles receberam uma parte da palavra do Espírito Santo. E esta parte da palavra do Espírito Santo que eles receberam foi apenas uma garantia para que eles pudessem chegar à ressurreição. Aí voltamos a Hebreus capítulo 11. Eles sem nós não podem serem aperfeiçoados. O que eles precisam? Eles precisam da perfeição da noiva que receberia o Espírito Santo na totalidade. O Espírito Santo vindo completo. Por que para nós tem que ser completo? Porque para nós tem que ser algo que seja um poder vivificador que vai transformar os nossos corpos mortais num corpo imortal e subirmos vivo. Por isso que o 7º selo é notável. O profeta disse, foi o mais notável para mim. Ele é a obra consumada. Ele é o que sela o teu coração. Amém? Aleluia. Então esse mesmo selo, esse mesmo 7º selo que sela a noiva de Jesus Cristo para ser transformada, é o mesmo que a 7ª trombeta fará com 144 mil. Eles são selados e o selo que eles recebem transforma eles e eles entram no milênio transformado. Por isso que eles não passam pela morte, porque é uma semelhança, irmão. Se o 7º selo garante de tu não morrer, a 7ª trombeta garante de eles também não morrerem. Eles são transformados.
recebem o Espírito Santo, são transformados e entram no milênio já transformado também em corpos glorificados. No capítulo 14 aparece ele seguindo para onde a noiva vai, os 144 mil vai acompanhando a noiva de Jesus Cristo. Os irmãos compreendem isso? Amém? Então o profeta diz assim, ó, vou repetir de novo, 155 da mensagem, a festa das trombetas. Observe, agora, exatamente a continuidade da escritura, exatamente a mesma. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Então, mesmo que o sétimo selo tem sido para nós, a sétima trombeta será para eles. Amém. Vocês continuam felizes? Amém. Amém, Jesus. Bom, a pergunta que me fizeram também é quem é que toca a sétima trombeta. Então vamos ver quem é que toca a sétima trombeta e agora vamos entrar aqui nas perguntas que os irmãos fizeram. Os irmãos me dão mais 10 minutinhos ali e logo eu encerro. Só para me responder aqui a pergunta. Vamos lá, vamos ver quem é que toca a sétima trombeta. No capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 15, diz assim: E o sétimo anjo soou, e houve grandes vozes no céu, dizendo: Os reinos desse mundo se tornaram-se os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para sempre, sempre. Amém. Então, quem é que a Bíblia diz que toca aqui? Sétimo anjo, né? Amém? Então, tá claro, né? O sétimo anjo é o que toca a trombeta. Amém. E a pergunta que fizeram foi essa pergunta que é interessante. E ela é digna de ser tocada, né? A pergunta que fizeram foi esta: que se esse anjo aqui de Apocalipse 11, 15, ele é terreno ou ele é celestial? E a pessoa até citou o parágrafo da mensagem. Que bom que as pessoas leem, né, irmãos? E as pessoas querem saber. Olha o parágrafo que a pessoa citou aqui, eu vou ler para os irmãos, na Era de Laodiceia, na página 291. Olha só, interessante a pergunta que a pessoa fez e citou aqui ainda. 291. Está aqui. Olha só. O profeta falando e disse assim, interessante isso aqui. Com a ajuda de Deus eu quero responder para os irmãos aqui melhor do meu entendimento e a pessoa que me fez a pergunta na internet possa também captar. Diz assim o profeta, na Era de Laodiceia, na página 291. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá um ofício de profeta, falando sobre o mensageiro da Era de Laodiceia, né? Ele terá o ministério profético. Esse será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa da sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seu servo. Agora, essa pessoa que está no versículo é chamado de anjo. Na nossa versão, na Bíblia, não é um ser celestial. O anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse capítulo 9, 13. E o sétimo, da mesma ordem, está em Apocalipse 11, 15. Então, a pessoa perguntou, questionou, porque o profeta está dizendo aqui que esse anjo aqui de Apocalipse 11, 15 é um ser celestial. Aí o profeta citou aqui o Apocalipse 10 e 7, mensageiro homem, e de fato ele cita a escritura aqui, esse mensageiro como celestial. Agora eu quero ler por que esse mensageiro é celestial. Os irmãos, agora eu quero que vocês prendam atenção aqui em mim, tá? Para vocês poderem compreender. Provavelmente alguém vai perguntar para vocês um dia, aí vocês sabem como responder. Eu vou ler aqui uma escritura aqui, vai ser um pouquinho, deixa eu ver se ela é extensa aqui, 36, vai ser uns 10 versículos aqui, mas rapidinho, eu vou ler rápido, só para os irmãos me acompanhar aqui. Também vocês não tem pressa, né, irmãos? É recém 8h30, está bem cedo ainda, né? Tu vai chegar em casa, não sabe nem o que tu vai fazer, né? Vamos lá, capítulo 15,
de Apocalipse. Eu vou ler deixa eu ver onde é que está aqui, do 36 ao 49. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. 36 ao 49. Diz assim: tolo. Ele está falando sobre ressurreição aqui, tá? O que tu semeia não é despertado se não morrer? E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo. Pode ser de trigo ou de algum outro grão. Mas Deus lhe dá corpo como lhe agrada, e a cada semente ao seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens, e outra carne dos animais, e outra carne dos peixes e das aves. Há também corpos celestes e corpos terrestres. Mas a glória do celeste é uma e a glória do terrestre é outra. Há uma glória do sol, uma glória da lua e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere-se da outra glória. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeando na corrupção, ressuscita-se em corrupção. É semeado em desonra, ressuscita-se em glória. É semeado na fraqueza, ressuscita-se em poder. É semeado o corpo natural e ressuscita-se corpo espiritual. Amém? Se é um corpo natural, há também corpo espiritual. É claro que o corpo de Jesus era carne ou não era? Mas ao mesmo tempo, eu vou continuar lendo, mesmo tempo que era carne, também era espiritual, porque ele podia se desmaterializar e podia atravessar a parede. Podia ou não podia? Amém? Vamos lá, estão compreendendo, né? E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é o primeiro que é espiritual, mas o natural, depois o que é espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos, tal qual os celestiais, tal também são os celestial. Assim como temos portado a imagem do terreno, assim portaremos a imagem do celestial. Quando é que nós portamos a imagem do terreno? Quando nós nascemos nessa vida, correto? Amém? Então, quando nós nascemos nessa vida, nós trouxemos a imagem do terreno. Quando nós formos transformados, nós vamos trazer a imagem do celeste. Amém? Então, irmão, quando os 7 anjos retornam aqui eles eram anjos da terra, terrenos, homens. Amém? Estão compreendendo? Quando eles retornam aqui, eles retornam glorificado. Então aqui eles trazem a imagem do celestial. Por isso que o profeta aponta para eles como celestiais, porque agora eles não vêm mais com essa natureza humana, eles já vêm transformados, glorificados. Você compreende isso? Que o Espírito Santo faça isso entrar no teu coração. Por que o profeta refere-se a eles celestes? Porque eles não são mais da terra, estão transformados, estão em corpo glorificado. Agora eles trazem a imagem do celestial. Por que eu estou falando isso? Quer ver como o profeta confirma que é, irmãos? Eu vou ler. Vamos lá. Um pouquinho mais aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse parágrafo aqui encerra o assunto. 291 da mensagem, a festa das trombetas. Quer ver como o profeta afirma isso? 291. Olha aqui. Glória a Deus, eu gosto disso. Agora, a mesma coisa que aqueles 2 profetas fizeram, recorde, a noiva gentia deve ter um profeta chamado Elias. Elias que deve chamá-la para fora das suas tradições, a noiva. Assim como esses profetas chamam os judeus para fora do judaísmo para Cristo, a expiação. Os gentios já conhecem a expiação, mas isso era para chamar a noiva de volta à expiação original. Onde? Esses 50 sábados e todos esses 7 sábados em que eles têm afastado. Chamá-los de volta ao tempo do fim. Ouça,
o mensageiro da sétima igreja, o mensageiro da sétima trombeta são todos profetas. Irmãos, que tem festas trombeta em casa, vocês peguem e leem, para você ver que é o profeta que está dizendo. Porque bem no finalzinho aqui, já no finalzinho da mensagem, eu estava procurando, meditando, quando me surgiu a pergunta, e o Espírito Santo veio e me conduziu bem no finalzinho aqui, 291. Vou ler bem aqui no finalzinho aqui. Todos esses 7 sábados em que eles têm afastado, chamá-los de volta ao tempo do fim. Esses 7, ouça. O mensageiro da sétima igreja, o mensageiro da sétima trombeta, que é Apocalipse 11:15, são todos profetas. Agora, isto mesmo. Amém? Fica claro? Glória a Deus. Irmão, rapidinho ali. 5 minutinhos só eu encerro. Tem outra pergunta rápida aqui que foi feita também. Quando o profeta está falando a respeito dos 144 mil, ou da sétima trombeta, muitas vezes aqui no início aqui da festa das trombetas, antes de o profeta declarar que a grande trombeta não era Moisés e Elias, que diz que Moisés e Elias está entre a sexta e a sétima trombeta, mas antes o profeta às vezes se refere-se às 2 testemunhas chamando a grande trombeta. É claro, está conectado. Moisés e Elias estão também conectados à grande trombeta. Eles não são a grande trombeta, mas eles estão conectados porque eles chamam a grande trombeta. Eu vou ler o parágrafo aqui, quero fazer uma gravura aqui para os irmãos compreender. O profeta diz assim, a noiva tem que sair do caminho para subir agora, de modo que os dois servos de Deus em Apocalipse, os 2 profetas, possam aparecer em cena para tocar a sétima trombeta, para eles e dar a conhecer a eles o Cristo. E as pessoas, viu? Sétima trombeta aqui é as 2 testemunhas. Mas na verdade, irmãos, o que está acontecendo? Quer ver? Deixa eu só fazer uma gravura aqui para vocês aqui, só para vocês compreenderem. Fazer um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui para os irmãos. Os irmãos que lêem mensagem, eu espero que todos leiam, espero que todos tenham o desejo no coração de ler mensagem, mas os irmãos que lêem mensagem, lembram que o profeta fala a respeito das eras da igreja, e ele disse assim, que as eras, elas não terminam uma era e começa a outra. Lembra que o profeta diz? Uma era se sobrepõe sobre a outra. Então você está entrando numa e a outra ainda não acabou. Está naquela fase de transição. Não é isso? Tá? É isso que acontece com as eras. Se fôssemos olhar para as eras, seria mais ou menos assim, Os irmãos entendem, seria isso aqui. Terminando uma e começando outra. Foi mais ou menos como o irmão Marino pregou. A graça entrando dentro da lei, não foi tirada da lei de vereda. A graça foi entrando aos poucos. Foi mais ou menos o que o irmão tinha pregado aquele dia. Acontece com as eras também. Como acontece com as eras, também acontece nesse detalhe aqui, que eu vou fazer aqui para os irmãos. Seria mais ou menos assim. Deixa eu fazer bem grande aqui para eu poder escrever aqui dentro. Seria mais ou menos isso aqui assim, Vamos lá, deixa eu tentar colocar aqui para os irmãos verem. Seria mais ou menos isso aqui, Aqui seria a sexta trombeta. Amém? Aleluia. A sexta trombeta. Aqui é a saída da noiva, né? Aqui é a saída da noiva, né? No período da sexta trombeta que a noiva é raptada. Amém? Nós estamos no período da sexta trombeta. Período do segundo ai. Esse período está em operação ainda. E isso vai entrar a tribulação lá dentro. A noiva sai aqui. Nós temos aqui a sétima trombeta. Sétima trombeta.
Aqui nós temos a sétima trombeta. Amém. Na sétima trombeta é Apocalipse capítulo 11 e versículo 15, não é isso? O sétimo anjo trocou a sua trombeta. Aqui está o sétimo anjo. Amém. O profeta diz: tanto de Apocalipse 10 e 7, quanto de Apocalipse 11 e 15 são profetas. Parágrafo 291 da mensagem de festas trombetas. O que acontece? Onde é que aparece Moisés e Elias? Moisés e Elias aparecem aqui, ó. Apocalipse 11. A seguir, né? Aqui está Moisés e Elias. Vocês vê? Eles estão fazendo essa conexão. Conseguiram compreender bem nessa gravura aqui, irmãos? A conexão que eles fazem? Por isso que parece que tem horas que o profeta fala que eles é a sétima trombeta e horas parece que não é eles. É porque eles fazem essa conexão, eles estão ali chamando a grande trombeta, eles estão conectados à sétima trombeta. Né? Eles estão nessa troca, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão felizes, irmãos? Deixa eu só ler aqui para os irmãos. Agora eu vou encerrar assim, só para ler aqui, o profeta falando que eles estão chamando, né? Diz assim, ó. Agora recorde, ele disse que traria isso de volta, a grande trombeta, ele disse que ele faria aqui em Isaías. Ele disse, a grande trombeta soaria, a grande trombeta. Não trombetas agora, festas das trombetas, né? Até aqui. Festas trombetas, há dois deles, Moisés e Elias, para chamar a trombeta. Né? Eles estão conectados porque estão aqui para fazer a chamada desta aqui. Amém. Eles não são essa aqui, mas eles estão para fazer a chamada dessa aqui. Amém. Eles estão preparando. Amém. Amém. Só para... Eu quero encerrar, só quero dizer isso aqui para os irmãos, né? Irmãos, só para dizer uma coisa para os irmãos, a maioria dos grupos da mensagem não crê nisso aqui que eu estou pregando, vocês sabem disso, né? São muitos poucos que creem assim. Nós somos os patinhos feios, porque cremos dessa forma, porque a maioria não crê assim, tá? Mas deixa eu só dizer isso aqui para os irmãos. Quando tu olha isso aqui, tu vê o quadro completo. Quantos anjos tu vê ali? Não, gente, 4 não pode ser, nunca pode ser 4. Não, quantos anjos vocês veem ali? Com quantos mensageiros, então, vou dizer assim? 3, né? 3. Você está feliz de estar vendo 3 aqui? Amém. Não, honestamente, vamos lá, gente, vamos exercitar a mente espiritual. Vocês estão felizes de estar vendo 3 mensageiros aqui? Sabe por que eu estou muito feliz? Porque o Abraão viu 3. Sabe o que viu 2? Os que ficaram para a tribulação. Os que dizem assim, não, isso aqui não pode existir. É só Moisés e Elias. Quero ver só 2. Os que viram 2 foram de Sodoma. É ou não é, gente? Pensem bem. Quantos viram? Quem foi que viu 2? Ló e o seu grupo. Tribulação. Quem viu 3? Abraão, a noiva. Por isso que nós olhamos e vimos 3. Moisés e Elias, o mensageiro. Fica claro, né? Não sei como é que as pessoas não conseguem ver isso, né? Glória a Deus. Aleluia. Só queria ler mais um parágrafo aqui rapidinho, mas eu vou encerrar, tá? O senhor pode se colocando em pé. Se os músicos quiserem passar aqui para a gente cantar um pequeno louvor antes de encerrarmos, eu já vou encerrar aqui, olha só. Que interessante, eu vou ler aqui de novo, que vou reler o parágrafo que eu li. Deixa eu colocar aqui para ficar registrado aqui, ó, né? Aqui é o sétimo anjo, porque nós estamos vendo 3, né? Sétimo anjo. Então aqui nós estamos vendo os 3, né? Graças a Deus.
que o grupo da noiva sempre vê 3, né? Aleluia. Olha o que o profeta diz aqui. Vamos ler aqui. Os irmãos podem se preparando aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, ó. A noiva tem que sair do caminho para subir agora, de modo que os dois servos de Deus em Apocalipse, os 2 profetas, possam aparecer em cena para tocar a 7ª trombeta para eles, dar a conhecer a eles o Cristo. O 7º anjo mensageiro diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Captaram aqui, irmãos? Amém. É? Moisés e Elias vêm, anuncia a 7ª trombeta, no 306, e no 307, ele diz, e o 7º anjo diz para eles: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É claro, né? Amém, Jesus. Aleluia. Eu tinha um negócio, posso perguntar uma coisa? Ah, pode perguntar. Essa aí, uma roda dentro de uma roda, não tem alguma ligação lá com Ezequiel 10? Uma roda dentro de outra roda? Pode estar conectado, sim, né? Nós dá mais examinado e olhar assim, a roda menor de dentro do círculo fazia a roda girar, conforme a de dentro girava, a de fora girava. Lá estavam 7 olhos, também tipificando a igreja, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, né? Aleluia. Você está feliz, irmão? Aleluia. Faz um Mi maior. Porém bem simples assim, ó. Que alegria, a minha vida não tem mais fim. Eu não podia vencer a tempestade, mas Jesus Cristo já venceu por mim. Eu não podia vencer a tempestade, mas Jesus Cristo já venceu. Aleluia! Amém. Que alegria, a minha vida não tem mais fim. Eu não podia vencer a tempestade, mas Jesus Cristo já venceu por mim. Eu não podia vencer a tempestade, mas Jesus Cristo já venceu por mim. Israel tirou o povo do Egito, o mar vermelho ficou todo atrapalhado. Pegou a vara e o cajado, o mar se abriu e atravessaram para o outro lado. Pegou a vara e o cajado, o mar se abriu e atravessaram para o outro lado. Que alegria, a minha vida não tem mais fim. Eu não podia vencer a tempestade, mas Jesus Cristo já venceu por mim. Eu não podia vencer a tempestade, mas Jesus Cristo já venceu por mim. Aleluia, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Por essa noite abençoada, ungida. Teu Espírito Santo está presente no nosso meio, ensinando a se conhecer, se revelando por meio da sua palavra, abrindo o entendimento do teu povo, e através desse abrir de entendimento, o Senhor está selando um povo aqui na terra. E esse povo selado com o teu Espírito Santo está se preparando, Senhor, nessa era gloriosa, nessa era do arrebatamento, nessa era da noiva, sair dessa terra, Senhor. Aleluia! Estar com o Senhor nesse período, nessa grande ceia, nessa festa das bodas, onde estaremos ali com o Senhor, aleluia, desfrutando desse momento glorioso que teremos ali, em comunhão, em reunião com os santos, todos reunidos, sentados naquela mesa. Glória a Deus, que momento glorioso será para nós. Cada um de nós com nossas lágrimas enxugadas, saberemos ali, Senhor, que valeu a pena sofrer, valeu a pena ser perseverante, valeu a pena servir o Senhor. Saber que o Senhor tem guardado para nós é muito importante, e que nada neste mundo, Senhor,
vale mais a pena daquilo que o Senhor tem guardado para nós. E saber, Senhor, que não encerraremos aí, retornaremos para essa terra, corpos glorificados, venceremos Satanás, prenderemos por 1000 anos. Aleluia. Satanás sabe que ele está derrotado, ele sabe que tem um povo que vai pisar na sua cabeça, por isso que grande é a sua fúria. Mas nós estamos aqui confiando no poder de Deus, no poder da sua palavra, no poder que Deus tem dado à sua igreja, que nós pisaríamos a cabeça da serpente e escorpião, e que mesmo que nós estamos do outro lado do milênio, mas hoje pela fé ainda podemos pisar a cabeça da serpente. Glória a Deus, declarar a vitória dos filhos e das filhas de Deus sobre todos os demônios que nos cercam, todos os espíritos que tentam nos tirar nós fora da presença de Deus. Satanás, o Senhor que te repreenda. Sai do meio do povo de Deus. Tu foi derrotado, tu foi revelado, tu foi declarado, as tuas obras têm acabado. Sai do nome de Deus. A vitória dessa igreja, a vitória do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Firma a tua obra, Senhor, e deixe teus filhos retornarem em paz para os seus lares, levando a bênção da tua palavra. Precioso nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem ser altos. Quando Israel tirou o povo do Egito e o mar vermelho ficou todo atrapalhado, pegou a vara e o cajado e o mar se abriu e atravessaram para o outro lado. Pegou a vara e o cajado e o mar se abriu e atravessaram